Bom dia, a paz do Senhor Jesus Cristo para todos, irmãos, amigos e ouvintes da palavra de Deus. Nessa oportunidade, eu quero estar trazendo uma palavra aos nossos corações que se encontra no livro de Mateus. Livro de Mateus e no capítulo 13 e o verso 44, que fala de três parábolas, né? A parábola do tesouro escondido, a da pérola e da rede. Vamos meditar aqui nessa palavra, dessas parábolas que Jesus falou ali para o povo, depois da explicação da parábola do joio. Eu quero orar primeiro pela sua vida nessa oportunidade, no nome santo de Jesus. Curva a sua cabeça e oramos ao Senhor. Querido Deus e soberano Pai, nessa manhã, nesse momento, eu oro em nome de Jesus. Orando pela vida da tua igreja, teus servos, obreiros da casa do Senhor. Eu oro pela vida daqueles que estão desviados dos caminhos do Senhor, para que ele possa voltar para Jesus, verdadeiramente. Nessa manhã eu oro no nome de Jesus, pelo aquele que está com diagnóstico de câncer, que está com diagnóstico de um caroço, de um tumor, que vai fazer uma cirurgia no seu corpo. Eu oro no nome de Jesus, pelo aquele, meu Deus, que nesse momento está depressivo, preso dentro de um quarto, querendo tirar sua própria vida, aquele que está na cadeira de roda, paralítico, aquele que deu um AVC e não caminha mais, paralisou a sua língua, a sua fala. Nesta manhã eu oro no nome de Jesus, repreendendo todo mal, que haja cura, que haja milagre na vida dessas pessoas. Nesta manhã, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, eu oro por essa cidade, abençoando ela no nome de Jesus, para que ela vá bem, para que haja muita conversão de almas. E aquele que está andando em uma vida embaraçada, que está andando dissolutamente nesta vida, meu Pai, nessa cidade, que ele possa se converter ao Evangelho de Jesus Cristo, deixar a sua vida pecaminosa e aceitá-lo como Senhor e Salvador da sua vida. Nessa manhã, esta é a nossa oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Pai, perdoa nossos pecados, falhas e iniquidades e nos abençoe, nos ajude, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus de Nazaré. Estas três parábolas, meus amados irmãos, Jesus aqui, ele coloca, ele explica, ele ensina estas três parábolas depois que Jesus explica a parábola do joio, né? E Jesus logo em seguida prega, ensina que a igreja, os seus discípulos e todos aqueles, a multidão que adjacinta estava junto, perto ali de Jesus, louvado seja o nome do Senhor. O versículo de número 44 diz assim a palavra do Senhor: também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem achou e escondeu, e pelo gozo dele vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Outro sim, o reino dos céus é semelhante a um homem negociante que busca boas pérolas e, encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. Igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar e que apanha toda a qualidade de peixes. Estando cheia, versículo de número 48, estando cheia, a puxam para fora, a puxam à praia e, assentando-se, apanham para os cestos os bons, os ruins, porém, lançados fora. Assim será na consumação dos séculos. Virão os anjos e separarão os maus dentre os justos
e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Amém, meus queridos irmãos? Então esta é a palavra do Senhor nesta oportunidade, nesse momento. Que palavra é essa? Que fala de 3 parábolas, né? Primeiro fala da parábola do tesouro, que é semelhante a um tesouro um tesouro escondido, que um homem acha, né? E pelo gozo dele, ele vai e vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Ou seja, ali ele acha, o evangelho significa que a pessoa, são boas novas, a pessoa achou um tesouro, algo extraordinário, que é o céu, que é Jesus Cristo, que é Deus, que é o Espírito Santo de Deus, que é a salvação. Ele vai e vende tudo quanto tem e compra ali aquele campo, né? Significa isso aqui, meus amados, renúncia. Significa amor ao Evangelho, dedicação, né? Significa entregar a sua vida para Cristo Jesus. Deixar a sua vida de bebedeira, de bebedice, de cachaçada, né? De prostituição, deixar a sua vida de corrupção, deixar a sua vida de enrolada, de tudo quanto não agrada a Deus, e ser verdadeiramente um servo, uma serva de Deus. E comprar esse campo. Comprar aqui esse campo, meus queridos irmãos, implica comprar a causa do Evangelho, vestir a camisa, servir a Deus verdadeiramente de acordo com a sua palavra. Vamos ver aqui um pouco dessa explicação aqui, do versículo 44 ao 46, louvado seja Deus. Reino de Deus é semelhante a um tesouro. As parábolas do tesouro e da pérola, né? 44 ao 46, ensinam 2 grandes verdades. Primeiro, o reino dos céus é um tesouro de valor incalculável, que deve ser buscado acima de tudo, semelhante àquilo que eu falei, né? O reino de Deus é um tesouro e deve ser buscado acima de tudo. Quando algo na minha vida sufoca o reino de Deus, né? A palavra fica infrutífera, não há produção. Quando nós lemos e pregamos essas parábolas, são parábolas mansas, né? Leitosas, mas na verdade elas não são assim. Elas são parábolas leitosas e boas para a gente se ouvir, mas no teor da leitura. Mas quando nós colocamos em prática e vamos ver o que se discerne nesses versículos bíblicos, que é verdadeiramente esses versículos bíblicos são isso. É servir a Deus em primeiro lugar. Mateus capítulo 6, verso 33. Mas buscar o reino de Deus em primeiro lugar, e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O reino de Deus na nossa vida tem que ser primeiro. Não pode ficar de escanteio. O reino de Deus não pode ficar de lado, de canto, não. O reino de Deus ele tem que fazer parte da nossa vida, como primeiro plano. Como a primeira coisa que deve ser buscada é o reino de Deus. O nosso coração que está aqui dentro de nós, ele bombeia todo o sangue do nosso corpo. Se ele tiver uma pequena falha, nós vamos adoecer. Assim também é quando nossa mente, coração, mente no Evangelho, estamos totalmente em Cristo, e quando passamos a desvirtuar, a fraquejar na fé, também nós passamos a ficar doente, a adoecer. Então, meus amados, esse tesouro aqui, quando alguém acha, é algo imaginável, incalculável. É o reino de Deus. É
É o chamado de Deus para servir a Deus em espírito e em verdade. Então, devemos buscar acima de tudo, acima das minhas inferioridades, acima de tudo aquilo que venha na minha vida, acima do meu emprego, acima de tudo. O reino de Deus tem que ser maior. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então essa pérola, esse tesouro é a palavra de Deus, é o Evangelho de Cristo Jesus. É as boas novas de salvação. Louvado seja Deus. É obtido quando renunciamos a tudo que nos impede de ser parte dele. Irmãos, estão ouvindo? Estão entendendo? Tem que ser renunciado. Quando acha esse tesouro, quando esse tesouro é o Evangelho. Então, tudo tem que ser renunciado quando nós a encontramos. O que é se vender tudo quanto tem para comprar esse campo? Deixar o embaraço, deixar o pecado que tão de perto nos rodeia. Deixar todo embaraço por amor do Evangelho. Carregar a sua própria cruz. Ter a mente de Cristo. Ter pensamento positivo. Ser fiel. Andar verdadeiramente de acordo com a palavra do Senhor. Louvado seja Deus. Vender tudo significa que de todo o nosso coração devemos abdicar de todos os demais interesses por amor único, por um único interesse supremo que é Cristo. Então a palavra do Senhor é clara. Esse tesouro aqui é isso. É renúncia. É abdicar de tudo pelo amor do Evangelho. Pelo amor de Cristo Jesus. Ser o primeiro. Abdicar de tudo, de todos os interesses, para que nós venhamos guardar esse tesouro verdadeiramente, comprar o chamado de Deus. Comprar significa renunciar, guardar, buscar, acima de tudo e de todas as coisas, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que está em Romanos capítulo 12, verso de número 1. Vamos ver aqui o que é que diz Romanos capítulo 12, verso 1, louvado seja Deus. Romanos nos diz aqui, capítulo 12, verso 1, a referência bíblica, louvado seja Deus. Romanos capítulo 12, verso de número 1 diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Como é que eu sirvo a Deus? É me apresentando, é dizendo eu estou aqui, é indo para os trabalhos do Senhor. É tendo gosto pela palavra, pelos ensinamentos, tendo gosto pela causa do Evangelho. Esse é um tesouro. Ele se apresentando. Paulo aqui ele está dizendo, eu rogo, estou pelejando com vocês. Estou exortando vocês a vir à casa do Senhor. Estou dizendo para vocês virem à casa do Senhor. Que se apresenteis o vosso corpo a quem? A Deus, em sacrifício vivo e agradável a Deus. Isso é agradável a Deus. Participar da obra de Deus, servir a Deus em espírito e em verdade. Quando nós vamos para a Bíblia, para a palavra nos ensina como devemos andar. A palavra de Deus, ela nos corrige, ela nos ensina, ela diz como que eu vou ser uma bênção. Louvado seja o nome do Senhor e agradar a Deus, louvado seja Deus. Continuando aqui, no versículo de número 47,
que é falando sobre a rede, a grande rede que foi lançada ao mar. O reino é semelhante a uma grande rede. A parábola da rede revela mais uma vez a verdade que Cristo tanto enfatizou, que nem todos que estão no reino, na sua presente fase, visível aqui na terra, são verdadeiramente filhos de Deus. As igrejas locais e denominações cristãs nem sempre são sinônimos do genuíno povo de Deus, que consiste de todos os salvos pela graça de Deus, mediante a fé, e que vivem em santidade e justiça, que está no capítulo 24, verso 11, que está em Gálatas, capítulo 5, verso 19 ao 21. Lucas, capítulo 13, verso 21. Então, meus amados, a palavra de Deus é isso. Né? Então, a parábola, as duas palavras, já expliquei, foi colocado um pouquinho, né? Aqui para nós, para vocês, que estão ouvindo essa palavra, que vão ouvir essa palavra no nome de Jesus. E a parábola da grande rede é isso. É o reino do céu com uma grande rede, que é lançada no mar, num rio. E ali, aquela grande rede, ela pega vários tipos de peixes. Ela pega só peixe bom, pastor? Não. Ela pega peixe bom e peixe ruim. Diz a palavra que diz a palavra. E os bons é separado. E os ruins, o que Jesus fez aqui com os ruins? Ele lança fora. Essa é a palavra do Senhor Jesus, meus irmãos. Ouvintes da palavra de Deus. E os ruins vai ser lançado aonde? Significa as pessoas que não agradam a Deus, que não estão de acordo com a vontade de Deus. Serão lançados fora. Está aqui nos versículos 17. Eu vou ler de novo essa parábola da grande rede. Igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar e que apanham toda a qualidade de peixes. Estando cheia, a puxam para fora, a praia, e assentando-se apanham para os cestos os bons, os ruins, porém lançam fora. Assim será na consumação dos séculos, no fim do mundo, fim dos tempos. Virão os anjos de Deus, e separarão os maus dentre os justos, e lançá-lo-ão na fornalha de fogo. O que é essa fornalha, pastor? É o inferno, é o lago de fogo. E ali haverá pranto e ranger de dentes. Amém? Então, é isso, é assim a palavra do Senhor, né? Estas três palavras. Que Deus abençoe a sua palavra nesta oportunidade, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Não tem para onde ir, a palavra de Deus ela nos acha. A palavra de Deus ela requer renúncia. A palavra do Evangelho de Jesus Cristo é isso. Ele quer renúncia. Ele quer fidelidade a Ele. Requer buscar o Senhor enquanto se pode achar. Requer compromisso. O Evangelho de Jesus Cristo é isso. É justiça, verdade, fidelidade. É andar em novidade de vida. É se apresentar a Deus, né? Em sacrifício vivo, que é o vosso corpo, que é o vosso culto racional. Isso agrada a Deus. Estava nas campanhas, estava nos trabalhos, participando, evangelizando, pregando o evangelho, seja nas redes sociais, mas fazendo algo para Deus. Se eu sou cristão, sou chamado, eu tenho que fazer algo para Deus. Eu tenho que viver uma vida de renúncia. Que Deus abençoe a sua palavra, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Eu quero orar por você nesse momento, em nome de Jesus. Nosso Deus e nosso Pai, querido e amado que estás nos céus, Pai amado, graça te damos por esta palavra. Esta é a palavra que salva, essa palavra que liberta, que transforma. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Pai amado, abençoa essa manhã salva
que esta mensagem, essa palavra, ela venha salvar, ela venha trabalhar em vidas, em corações, transformar para a glória do teu santo nome, Jesus. Abençoa que pessoas venham ser curadas, libertas da depressão, do pânico, de não dormir à noite, do medo de morrer, que pessoas venham aceitar o Senhor como Salvador, venham entregar suas vidas para Cristo Jesus. Nesse momento eu oro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. E graças a Deus. Deus abençoe a sua vida em nome do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Reginaldo Ribeiro, Reginaldo Santos, como você queira chamar, né? E nós estamos ali na Rua Dominguinhos, né, aqui no bairro Olaria, e a nossa igreja, a Assembleia de Deus Unção e Poder, e nós temos um canal no YouTube que é a Assembleia de Deus Unção e Poder. Vá lá visitar, ali, se inscreva no canal, deixe o seu like, o seu joinha, para fortalecer o trabalho, para que esse trabalho venha alcançar muitas vidas, né? Se você sentiu o desejo de se inscreva lá, né? Assista os vídeos, dê uma passada nos outros vídeos para você assistir, ouvir ali mensagens, louvores. Que Deus abençoe a sua palavra nessa manhã. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Os nossos cultos é às terças, quintas, sábados e aos domingos. Vá lá, nos visite, você é o nosso convidado todo especial. Que Deus abençoe a sua vida, nos abençoe nesse dia de hoje, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Amém. E graças a Deus. Amém, Jesus.